Olá, agradeço essa oportunidade de estar participando essa importante segunda conferência intercontinental de turismo rural. E o tema que foi, para mim, designado, vou tentar procurar nesses 20, 25 minutos, estar explanando um pouco das experiências que eu tive durante esses 21 anos que eu estou atuando na área de turismo, não só na parte de consultorias, na parte pública, também tive um período dentro de associações e falava sobre governança. No caso, o tema seria como interligar governança, programas de governo e turismo rural. Falando um pouco sobre governança, eu gostei muito de uma definição que o Banco Mundial explanou falando sobre governança. Então, aqui a gente tem essa oportunidade de estar lendo juntos a maneira pela qual o poder é exercido no gerenciamento dos recursos econômicos e sociais para o desenvolvimento. E existe um projeto dentro do Banco Mundial, do World Wide Governance Indicators, que define a governança como as tradições e instituições pelas quais a autoridade em um país é exercida. Eu gosto muito dessa parte, dessa expressão, porque aqui define muito bem que cada país, cada estado, cada região, cada município, muitas vezes um distrito do município tem suas peculiaridades, no caso. Então, não existe uma forma, uma receita de bolo onde a gente defina qual que é o melhor tipo de governança, mas a gente percebe que, falando de turismo e basicamente de turismo rural, nós temos elencados quase o que vocês estão vendo na tela agora, quase tudo que a gente for ver é atores ou os stakeholders integram uma governança. Então, vocês vão perceber que na listagem aí aparecem os mais determinados tipos de atores. A gente fala dos empresários, das comunidades, os turistas, as instituições, associações, os funcionários dos empreendimentos. E na área de turismo rural, eu considero que, principalmente, na área de turismo rural, é uma das formas mais interessantes onde a comunidade local e pessoas com mais desamparo financeiro, no caso, conseguem ter possibilidade de gerar rendas por meio de uma atividade econômica, e essa seria o turismo rural. Só que para que dê certo todo esse trabalho das instâncias de governança, acho que o primordial é a pessoa tem que conhecer o município. Outro item muito interessante desses atores é você fazer toda uma prospecção de quais são as pessoas realmente interessadas em participar desse processo para que tenha uma instância de governança funcionando de forma perfeita. Aí, a partir do momento que você define, verifica essas lideranças, muitas vezes, aqui no estado de São Paulo, principalmente, a gente tem uma definição bem diferente de todo o Brasil, que nós temos as cidades, instâncias turísticas e as cidades de municípios de interesse turístico. Então, você vai perceber muitas vezes que nessas 210 cidades do estado de São Paulo, para que você se torne uma instância, ou seja, um MIT, é necessário a constituição de um Conselho Municipal de Turismo. Então, é uma das principais, mas não a única instância de governança de turismo que existe numa cidade. Então, eu vou estar comentando um pouco, um histórico de 3 exemplos do que eu já tive a oportunidade de visitar e também participei do processo de construção da instância de governança de 3 cidades, e para que a gente consiga fazer o tema do que foi sugerido por parte da palestra, que foi como interligar programas de governo, turismo rural e interligar essas governanças. Eu gosto muito de usar essa tela, principalmente porque logo que o Ministério do Turismo foi criado várias cartilhas e uma delas foi o turismo rural. Só que, passados quase 20 anos, e agora nesse momento que nós tivemos dessa pandemia,
verificou-se que muito do que foi feito junto ao Ministério do Turismo, principalmente a criação do Cadastro, onde os empreendimentos podem obter créditos, no caso agora com a pandemia, pode obter um selo para mostrar que um empreendimento que trabalha direito com essa parte, com todas as normas sanitárias. Porém, o que aconteceu? Devido a diversas restrições, diversas exigências por parte não só do Ministério do Turismo, de outros órgãos, muitos empreendimentos, propriedades, pousadas, restaurantes que estão na área de turismo rural não conseguem obter o selo do Cadastro. E aí foi muito interessante, acho que foi uma coisa bem, um envolvimento, um coletivo de um grupo de empresários encabeçado pela Andrea Roque, lá do Idestur, onde ela conseguiu mobilizar de norte a sul do Brasil diversos empreendimentos onde criaram um selo e umas normas de práticas seguras, e nós temos esse selo que está sendo um grande sucesso atualmente, que é o Turismo Rural Consciente, onde os empreendimentos fazem uma auto-certificação, onde tem todos os protocolos que vão estar assumindo todas as ações, práticas de turismo, no caso, e da parte de saúde, onde as pessoas podem estar visitando as propriedades sem ter qualquer risco de ter algum problema devido à pandemia. Aí, no próximo texto, eu vou estar comentando com vocês sobre esse organograma. Eu achei muito interessante, que eu encontrei na internet de alunos, de estudiosos da área de turismo, onde eles fizeram um organograma muito interessante de como é o funcionamento de uma governança, onde existem os desafios organizacionais, aí especifica o papel de cada ator, o consenso da representação, e uma palavra que eu gosto muito de usar, principalmente, é a coisa do envolvimento. Então, eu tinha comentado de você tem que prospectar as pessoas interessadas, aquelas pessoas que podem ser liderança para fazer parte da governança, porém, de todas as pessoas tem que ver com elas e, principalmente, fazer com que exija um envolvimento entre elas para que essa governança tenha um trabalho de sucesso. E aí, falando da governança turística, você percebe que tem a necessidade da interdependência, a cooperação e a relação em vínculo. Outra coisa também, uma palavra muito forte, que eu acho muito importante nesse trabalho de governança. Tem também a outra palavra que eu gosto muito de usar, que é a sinergia, o vínculo. E aí as redes de governança, como eu havia comentado com vocês, que faz dessa rede, desses atores, tem atores privados, atores públicos e atores do terceiro setor. Agora eu vou comentar um pouco para vocês dos cases de como o trabalho articulado de toda essa governança fez com que três destinos turísticos de sucesso na área de turismo rural. Cada uma com a sua característica. Eu considero que, no primeiro caso, do local onde eu moro, atualmente eu estou como chefe da divisão de turismo, São Roque é uma atividade de turismo no espaço rural, que são vários empreendimentos que existem. Então, aqui em São Roque se perdeu muito aquela característica da atividade rural, porém, esses empreendimentos conseguiram aproveitar um histórico da cidade, que a gente tem desde a fundação do fundador da cidade, o Pedro Vaz de Barros, o cultivo da uva e produção do vinho. Isso se fortaleceu com a vinda dos imigrantes italianos. Porém, o que é muito interessante aqui em São Roque é o quê? A origem portuguesa das vinícolas. E quando tivemos na década de 70, até a década de 70, a gente teve um grande auge da produção de vinho, que é uma festa de renome nacional. Na década de 80, nós tivemos uma caída muito grande, onde de 150 vinícolas, restaram não mais do que 20 vinícolas, e foi por meio do turismo, e coincidentemente, nesse mesmo período,
a cidade se tornou estância turística em 1990, onde os empreendimentos, essas vinícolas que restaram na cidade, começaram a fazer um trabalho de atrair o visitante à sua propriedade, e foi surgindo outros empreendimentos conforme a necessidade da visita dessas pessoas. As pessoas iam comprar vinhos, aí surgiu a necessidade de ter restaurantes, pesqueiros, pousadas, e, coincidentemente, nessa mesma região de São Roque, temos o plantio de alcachofra, que depois eu vou estar comentando no final, que é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na cidade. Porém, qual que foi o grande trunfo do trabalho que foi organizado aqui em São Roque? Na década, após, mais ou menos 20 anos atrás, nós tivemos uma deficiência muito forte por parte do poder público, e esses empresários viram a necessidade de se unirem e se criarem uma folheteria e um roteiro integrado. Então, teve encabeçado por um dos empreendimentos, que nem era de vinícola, mas era de turismo rural, atividades rural, que é o Zé Luiz, lá da Santa Adélia, articulou com as vinícolas da cidade e alguns restaurantes e criaram uma folheteria, e em 15 anos, de 15, 17 empreendimentos, atualmente são quase 50 empreendimentos que trabalham de forma integrada, ficaram quase 10 anos trabalhando de forma informal. Isso é bem interessante dizer. Eles não criaram de uma hora para... Eles não fizeram... não criaram uma associação já com CNPJ constituído no começo, foram tomando partido do que estava acontecendo, foram crescendo, e aí perceberam, dado momento, que eles tinham a necessidade de fazer esse trabalho de criar uma personalidade jurídica, e mais ou menos quase 10 anos tem uma personalidade jurídica, a associação, e todas as pessoas que fazem parte desse roteiro fazem parte do mapa, tem toda a parte de assessoria de imprensa, tem todo um trabalho de mídia social, e pagam todo mês um determinado valor, e muitas vezes esses 50 empreendimentos têm uma força junto ao poder público de solicitar ações mais rápidas. Então, por isso que eu acho que é importante um exemplo como deles, que se você vai 50 pessoas na prefeitura pedir uma coisa, e se vai os 50 de uma forma integrada pedir de uma vez só, isso também otimiza, e aí a prefeitura verifica as necessidades de uma forma onde existe um consenso por parte dos empresários das necessidades, e é muito interessante um outro exemplo deles, que toda a sinalização turística existente naquela região não é recursos do poder público nem do Ministério do Turismo, e sim placas, num primeiro momento, que foram bancadas por eles, e depois veio duas redes de cartão de crédito que bancaram, e agora é a Elo que faz todo o trabalho de sinalização turística da região. O próximo exemplo que eu vou estar comentando com vocês é uma cidade que já tive a oportunidade de visitar 2 vezes, que eu considero assim, todo mundo que ama turismo rural, trabalha nessa atividade ou estuda, eu acho que tem que ser obrigatório fazer uma visita a esse local. A cidade de Venda Nova do Imigrante respira turismo rural, e no caso lá eles têm a característica da denominação de turismo, de agroturismo. Lá já o diferencial de São Roque, eles têm uma origem italiana muito forte. Aqui também temos, porém na parte de vinho era mais a origem portuguesa, e a integração da população junto com o poder público, as instituições. Lá é muito forte a produção de café. Porém, eles têm uma atividade agrícola ainda muito forte na cidade. Então, você visita as propriedades, você tem a possibilidade de ver locais maravilhosos, paisagens paisagens cafeteiras muito interessantes, e, no caso, eles têm um produto bem específico lá,
que é o Socol, que é feito, é um embutido que várias pessoas da cidade têm essa arte de estar desenvolvendo, e agora vocês verificam na foto aqui, eles têm até a certificação de indicação geográfica, que é uma coisa que depois eu vou comentar com vocês, que é um produto de São Roque que também eu quero estar procurando desenvolver esse trabalho de indicação geográfica. Então, a cidade de Venda Nova de Imigrante é uma cidade muito interessante para se visitar. Então, todas as pessoas que queiram ver o estilo de governança, o modo que se trabalha, a importância do resgate das tradições, os produtos que eles desenvolvem, os produtos, por exemplo, eles têm uma festa no mês de outubro, acho que esse ano, infelizmente, por causa do problema da pandemia, vai ter que ser cancelada por aí. É uma festa chamada Festa da Polenta. É muito interessante. No começo eles tinham um pouco de vergonha desse evento, porém agora eles têm orgulho, eles conseguiram criar uma autoestima da cidade com esse trabalho de turismo rural. E lá é muito interessante porque é uma cidade que ela é de passagem entre Vitória e Belo Horizonte. Então, eles conseguiram ter também esse privilégio de ter uma rodovia onde é de passagem, onde as pessoas, muitas vezes, quando saem de Belo Horizonte e vão para Vitória ou vice-versa, passam nesse local e aproveitam e compram esses produtos tradicionais. Um terceiro exemplo que eu quero comentar com vocês é uma outra cidade que eu sou fã também, eu acho muito interessante, e eles ainda conseguem ter uma grande área de cultivo de uva de mesa, que é a uva Niagara, e eles, como São Roque, sempre tiveram uma produção vinícola, porém lá eles têm, grande parte das vinícolas tem uma origem italiana. Porém, eu verifico nesses 20 anos que eu trabalho, o fator principal do que aconteceu na cidade foi a importância da entrada dentro do setor público, que nem nos outros casos que eu comentei, tanto Venda Nova de Imigrante, mesmo São Roque, muitas vezes foi a importância dos empresários e de associações. Porém, em Jundiaí, você verifica que eles já tinham vinícolas, já tinham o consórcio do Circuito das Frutas, porém, eles muitas vezes não conseguiam ter um desenvolvimento muito forte. E aí, o que aconteceu? Teve a entrada de uma pessoa técnica da área de turismo, com uma grande experiência, que é uma pessoa, amiga pessoal de todos nós, que é a Marcela Moro, ela faz não só um trabalho muito interessante, muito profissional, porém, ela teve a oportunidade de ter uma continuidade, mesmo com as mudanças de prefeitos e até de partidos políticos, ela conseguiu ter uma continuidade nas ações para auxiliar a área empresarial. Aqui em São Roque, a gente sempre tem algumas vezes, durante 4, 8 anos, a gente muitas vezes consegue ter uma constância da parte do poder público, mas aí, em alguns períodos, a gente tem um período de mudança de poder público, onde ele fica um pouco omisso, fica um pouco vago esse trabalho. Porém, em Jundiaí, você percebe que, pelo menos nesses últimos 7, 8 anos, o sucesso do trabalho que está sendo desenvolvido na cidade de Jundiaí teve uma articulação muito forte dessa pessoa, essa parte profissional de alguém lá do órgão público, da prefeitura, e os empresários que acreditaram nesse trabalho, e ela desenvolveu rotas. E aí, muito interessante é o que aconteceu um dado período, que todos os empresários e atores daquelas regiões ali, não só de Jundiaí, como de outras cidades do Circuito das Frutas, viram que o roteiro do vinho em São Roque estava tendo um grande fluxo, um grande trabalho desenvolvido, vieram nos visitar, por isso que é muita importância você visitar os locais, fazer o benchmarking. E no começo do ano passado, o pessoal daqui de São Roque fez agora o inverso, foi visitar também as boas experiências e as boas práticas realizadas em Jundiaí. Então, uma cidade que serviu de inspiração agora está indo na cidade de Jundiaí também visitar, e muitas das pessoas, dos empresários que lá foram visitar, perceberam que alguns empresários, algumas formas de gestão e até a governança de lá
em alguns momentos, pode servir de exemplo para alguma retomada de algumas coisas que a gente tem, muitas vezes, falhas aqui em São Roque. Aí, um outro exemplo que eu quero comentar com vocês é sobre um outro produto típico que existe aqui na cidade de São Roque, que, vamos dizer, nós temos o roteiro do vinho consolidado, a parte gastronômica consolidada. Porém, nesses últimos, pelo menos, 15 anos, eu vejo que o mesmo sucesso que o roteiro do vinho, o vinho, esse produto tradicional da cidade teve, eu considero que na cidade de São Roque, outro produto que nos próximos 3, 4 anos, a gente fazendo um trabalho de governança, trabalho de gestão, políticas públicas, um trabalho que vai precisar principalmente da parte do Ministério da Agricultura, da APTA e de vários setores da parte agrícola, é o quê? É nós resgatarmos o plantio de uma forma mais expressiva de alcachofra aqui na cidade de São Roque, que é um produto, só para vocês terem uma ideia, a alcachofra é um produto de origem mediterrânea, todos os países banhados pelo Mediterrâneo, tanto na Europa, Oriente Médio, como África, possui plantios de área de alcachofra. E a alcachofra foi introduzida aqui em São Roque por imigrantes italianos e 90% da produção de alcachofra do Brasil é cultivada em 3 cidades aqui do entorno: São Roque, Piedade, que é o maior produtor, e Ibiúna. E o que está sendo verificado? Em visitas a outros países, visitando locais, vendo os artigos científicos sobre a alcachofra, a cidade que melhor trabalha o turismo gastronômico é São Roque. E nós temos uma festa muito bem forte, consolidada em outubro, que é a Festa da Alcachofra, que infelizmente esse ano não vai poder ser realizada por causa da pandemia, porém, nós já tivemos a oportunidade de visitar locais de alcachofras em outros países e ver outros exemplos, e vemos as boas práticas e as governanças de outros países para que a gente faça com que São Roque e a região como um todo se torne um grande destino de turismo gastronômico de um produto que, no Brasil, se você quiser hoje em dia vir comer alcachofra, só encontra nessa região aqui de São Roque, Piedade e Ibiúna. E nessas visitas, nesse trabalho, foi verificado um dos exemplos principais que a gente vê para seguir de exemplo para São Roque ser um grande destino de turismo gastronômico com alcachofra, é o quê? Nós fomos visitar a cidade de La Plata, na Argentina, e é muito interessante a proximidade de um grande centro. La Plata está a apenas 60 quilômetros de Buenos Aires, São Roque, 60 quilômetros de São Paulo. Então, são 2 cidades que têm um grande potencial de receber visitantes de grandes centros urbanos. Porém, o que nós percebemos lá, visitando a Argentina, a festa deles ainda tem uma forma bem, ainda, vou dizer, ainda inicial de se fazer. Aqui nós estamos com uma festa muito mais profissional, porém, o trabalho que eles desenvolvem na parte de associativismo, da parte de produção, suporte, muitas vezes, do Ministério da Agricultura lá. E, na data da visita, aproximadamente 5 anos atrás, quando eu fui, eles estavam pleiteando e agora eles conseguiram, como o Socol em Venda Nova de Imigrante, eles conseguiram a indicação geográfica da alcachofra daquela região chamada alcachofra platense. Então, 2 trabalhos, 2 lições de casas que nós precisamos fazer aqui em São Roque. É o quê? Fortalecer uma associação dos produtores, que foi criada agora há pouco tempo, incentivar o maior cultivo, criar criar um produto de fato turístico para as pessoas visitarem a cidade, para visitar uma área de plantio de alcachofra, pratos de alcachofra, e pleitear, no caso, a indicação geográfica dessa alcachofra, dessa região nossa, que tem até um nome bem interessante, que é a alcachofra roxa de São Roque, por causa da cor arroxeada das pétalas que ficam, porque a alcachofra é uma flor comestível, no caso. Então,
Acho que com esses 3 exemplos, e no caso esse quarto exemplo ainda que seria um pouco embrionário, a gente percebe que a necessidade da conversa de todos os atores para que uma governança seja muito positiva, porém que muitas vezes você percebe que em alguns momentos o poder público é forte, mas os empreendimentos não são tão fortes, muitas vezes uma associação, uma entidade é mais forte. Por exemplo, algumas cidades têm um evento, já tem um fluxo turístico, o outro ainda tem um potencial. Então, é muito importante você ver as boas práticas de outras cidades e, muitas vezes, é muito interessante como aconteceu em São Roque. Ano passado, apesar de Jundiaí ter sido verificado, eles vieram muitas vezes nos visitar para ver como estava sendo desenvolvido. São Roque agora está indo para Jundiaí também para ver as boas práticas do que está acontecendo, a dinâmica de lá, que está muito interessante também. Então, eu queria agradecer a todos por essa oportunidade. Ficam meus contatos, no caso, de e-mail, do WhatsApp, para que, caso queiram visitar São Roque, visitar as áreas do roteiro do vinho, visitar essa experiência que a gente está fazendo agora, esse trabalho com a Alcachofra, a gente fica à disposição e agradeço essa oportunidade, no caso, da organização, de poder participar do segundo Cintur da Conferência Internacional Turismo Rural. Agradeço.